agora a Gleisi ela vai estar responsável por essas relações institucionais com o Supremo, mas especialmente com o Congresso, para tentar fazer a cooptação na medida do possível, e quando não é possível, eles recorrem ao Supremo. E ela está assumindo numa fase muito tumultuada. O governo ele tem perdido governabilidade, apoio no Congresso. Algumas pessoas têm recomendado que o presidente Lula ele se aproxime mais dos congressistas, que ele afaste o obstáculo muito grande que existe entre ele e o Congresso Nacional. E quem sabe o nome desse obstáculo entre ele e o Congresso Nacional? Difícil, hein? Quem sabe o nome do grande obstáculo? Segundo vários ministros, inclusive ministros do STF, que em tese dizem que não fazem política, mas opinam nos bastidores sobre política, falam sobre política, fazem recomendações para o governo. Nesse governo de lua de mel entre STF e presidência, segundo eles todos, o grande obstáculo hoje entre o presidente e o Congresso se chama Janja. Como assim, Deltan? Olha só, você sabe aquela mulher ciumenta? Ciumenta. Então, dizem que a Janja é muito ciumenta e ela acaba barrando a relação do Lula e o acesso ao Lula por parte das outras autoridades. E isso estaria dificultando, ele teria esperando até aproveitando as viagens dela para o exterior para ele se relacionar e se aproximar de outras pessoas. E eu estou falando aqui de relações profissionais, é claro, gente, é claro. E então, para vocês terem ideia, para ele ter que esperar ela viajar para fazer essas relações mais próximas, é porque está muito ruim, né? E veja, será que é por isso que ela tem viajado tanto para o exterior? A gente começa a formular hipóteses. A gente viu até recentemente, talvez ela querendo quebrar isso, depois de tantas críticas, fazendo até uma pipocada lá, uma sessão de cinema, pago por você, por mim. Esse ticket do cinema não foi pago pelo bolso dos telespectadores do cinema, mas foi generosamente custeado por todos nós, para que pudesse ir lá o Alcolumbre, para que pudesse ir lá o Hugo Mota, numa sessão de cinema com o presidente, em que, vejam bem, em vez de eles discutirem política e a solução para os grandes problemas nacionais, eles iam estar lá passivamente assistindo um filme. Não me parece o melhor modo de buscar uma governabilidade. Mas a Gleisi, então, ela assume num momento mais conturbado, em que você tem um desgaste das relações com o Congresso Nacional, não só por um isolamento maior do Lula, a ponto de o próprio Cacai, que é alguém ali, um firme apoiador do PT e do Lula, ter feito uma carta que vazou criticando o Lula e esse isolamento do Lula, e aí a Gleisi assume para tentar restabelecer laços. Mas esses laços eles estão prejudicados por outros dois fatores, além desse primeiro que eu comentei, que é o fator Janja. Um segundo fator é o decréscimo e a erosão da popularidade do Lula. O Lula está extremamente desgastado. E no presidencialismo de coalizão original, em que o presidente buscaria estabelecer laços com os congressistas para governar, a popularidade importa muito. Por quê? Porque todo mundo que está junto, quer estar na foto, quer apoiar, quer votar a favor, quer estar próximo, colar num presidente altamente popular. Mas conforme ele perde a sua popularidade, e perde a popularidade por causa das crises de segurança e das políticas desastrosas do PT para a segurança pública, perde a popularidade por causa da crise econômica e as políticas fiscais, cambiais, etc., desastrosas do governo Lula para a economia, e na medida em que o Lula perde a popularidade, os congressistas eles começam a se afastar. E, para agravar tudo isso, tem um terceiro fator, que é o fator Dina, o fator emendas parlamentares. No presidencialismo, não agora o de coalizão, que busca estabelecer projetos comuns, mas nesse presidencialismo de cooptação, de conseguir o Congresso distribuindo emendas e cargos, isso ficou enfraquecido com as decisões do Flávio Dino, que enrijeceram o orçamento e deram uma travada no tal do orçamento secreto, gerenciado pelo Congresso, e vários congressistas passaram a ficar fulos da vida, passaram a ficar muito bravos, indignados, e se tem alguma coisa que o Centrão não quer que mexa, é com o queijo dele. O queijo do Centrão se chama emenda parlamentar, din-din, dinheiro público. E o Centrão não pode mexer, então, com essas tais... Quer dizer, o Centrão não deixa que mexam com as suas emendas, e foi o Flávio Dino, aliado histórico de Lula, que foi colocado lá pelo Lula recentemente e bloqueou as emendas. E todo mundo sabe que antes do Lula assumir, lá antes dele, depois dele ser eleito, mas antes dele assumir a presidência, todo mundo sabe que ele disse que ele queria recuperar o controle do orçamento. O que é isso? O Congresso ele tem gerenciado uma grande parte do dinheiro público por meio das emendas parlamentares. Parte do dinheiro, vamos dizer assim, que a gente chama de verba discricionária, que o governo poderia gerenciar livremente, uma parte disso significativa o Congresso pegou e passou a gerenciar por meio de decisões do próprio parlamento. E aí, a gente sabe que o Lula queria recuperar esse controle sobre a verba, sobre o orçamento, e aí veio e apareceu coincidentemente o Dino bloqueando as tais das emendas parlamentares,
tem razões aí legítimas para isso, afinal de contas elas têm sido usadas em grande medida para corrupção, mas existe uma séria desconfiança sobre a motivação pela qual ela está fazendo isso. A motivação pode ser uma hipótese que eu a considero bastante provável para fazer com que o Lula consiga aquilo que ele tanto queria, que era recuperar o controle do orçamento. Então tem uma série de razões que estão desgastando a relação entre Lula e o Congresso, e agora vem a Gleisi buscando ser, vamos dizer aí, um certo óleo ou graxa na engrenagem, ou talvez a gente possa usar outra expressão, uma espécie de amante do parlamento. Engraçado, eu já ouvi alguém usar essa expressão para ela alguma vez, amante. Mas enfim, a Gleisi vai então buscar aí alisar a situação, oleficar, né? Botar óleo, azeite nas engrenagens, para que as engrenagens desse presidencialismo tão enferrujado, elas girem, para que as engrenagens girem em favor dos projetos do governo. Eu só espero que daqui a alguns anos a gente não descubra que a gente caiu no novo mensalão e compra de apoio parlamentar, porque é isso que a gente viu que aconteceu em governos anteriores, mensalão e lava-jato, que o digam.